Oi gente, tudo bom? A aula de hoje é sobre anotação de xadrez, tá? Eu separei aqui uma planilha antiga, só pra vocês verem. Então, ó, normalmente tem o quê? O torneio que é, o nome dos jogadores, tá? Um espaço pra deixar resultado, a data, a mesa, e enfim, os outros espaços pra gente falar sobre tempo e algumas outras coisas, tá? Mas é mais importante saber que tem espaço para colocar o torneio, o nome dos jogadores, a data e talvez a mesa que eles vão estar jogando, tá? Aí, ó, sempre vai ter 1, 2, 3 para cada lance, segue até, nesse caso aqui, até o 80, tá? E para cada número vão ter dois espaços, que é um pro das brancas e o outro pro das pretas, tá? Sempre começa com o das brancas, segue o das pretas, segundo lance das brancas, segundo lance das pretas e assim segue, tá bom? Só para vocês verem aqui mais ou menos e começarem a se familiarizar, ó, como segue. D4, tá? Cavalo F6, C4, G6 e assim segue, tá? Vamos olhar aqui. Primeira coisa, o tabuleiro, a gente... Lembra que no primeiro vídeo eu falei pra vocês que a gente podia comparar como um campo de batalha naval? Então, a gente tem aqui de A até H, então A, B, C, D, E, F, G, H, de 1 até 8, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos imaginar esse tabuleiro como um tabuleiro de batalha naval. Por quê? Em batalha naval a gente não coloca lá, por exemplo, encaixei meu submarino. Então ele ocuparia D4, D5 e D6. A gente imagina mais ou menos o tabuleiro assim, tá? Então, ó, lembra que eu falei pra vocês que do nosso lado direito é sempre a casa branca? Tá. No caso aqui, vamos sempre colocar na fileira 1 e 2 as peças brancas e na fileira 8 e 7 as peças pretas, tá? Sempre. Sempre 8 é pretas e 1 peças brancas, tá bom? Nesse caso, que eu falei pra vocês, mão direita, casa branca, aqui começam as peças brancas, como que ficaria? Então, A até H, então vamos supor, minha torre tá na 1, tá? Meu cavalo tá na B1, meu bispo C1, tá? Depois seria a dama, né? Então, a dama tá em D1, rei branco na casa preta em E1, meu outro bispo F1, tá? Meu cavalo em G1, minha torre em H1, e os peões vão de A até H na fileira 2, tá? Pronto. Bom, primeira coisa, as peças, tá? Então, a torre, eu vou escrever como sempre, eu vou colocar a primeira letra em maiúsculo. Então, torre seria o T maiúsculo, cavalo, o C maiúsculo, bispo, B maiúsculo, dama, D maiúsculo, o rei, o R maiúsculo. Só os peões que eu não vou colocar nada, eu vou só colocar as casas que eles forem, tá? Por exemplo, se eu joguei meu cavalo lá, meu cavalo que estava em B1 foi para onde? C3. Então, eu colocaria lá cavalo em C3, tá? Avancei meu peão, eu ia colocar o quê? E4. Não precisaria colocar o P de peão em E4, só coloco o E4, tá? É a única peça que eu não vou escrever a primeira letra. Vamos supor que eu joguei o bispo aqui. Então, o bispo vai para C4, tá bom? E assim segue. Vou encaixar as pretas para vocês verem. Por que é importante a gente anotar uma partida, tá? Primeiro, depois a gente pode estudar em casa para ver onde foi que a gente errou, para ver onde foi que a gente acertou. Então, para isso, a gente tem um documento, tá? Onde a gente escreve tudo. Ou se não, por exemplo, teve um recurso onde a partida repetiu 3 vezes o mesmo diagrama e é empate. Isso é uma outra regra. Quando repete 3 vezes o mesmo diagrama, não precisa ser movimentos seguidos, mas se repetiu 3 vezes é empate. Então, como que eu vou fazer se eu chamar o árbitro e falar assim, ó, repetiu 3 vezes, quero empate. Quero exigir o empate. Como que o árbitro vai saber se realmente essa posição se repetiu 3 vezes? Então, vai ter que reproduzir a partida através dessa planilha, tá? Com as anotações, para ver se realmente repetiu 3 vezes ou não, tá? E assim, as planilhas, a gente anota, fica uma via com a gente e outra via com o árbitro, tá? O árbitro guarda, não sei durante quanto tempo lá, e tem ali, se der algum recurso, algum problema, eles têm as partidas armazenadas lá, tá? Às vezes eles querem publicar na internet um torneio para as pessoas acompanharem, então através da planilha dá pra fazer isso, tá bom? No caso das pretas, vamos supor que jogar lá, então foi D6, tá? Que jogar o cavalo aqui, cavalo em F6,
Vamos supor que eu joguei lá, quero jogar dama. Dama aqui. Dama em A5, tá? Tem algumas exceções, por exemplo, deixa eu puxar o bispo pra cá. Roque, como a gente anota o roque? Então, o roque pequeno seria um 0, traço 0, tá? Essa é a anotação do roque. E do roque grande? Vamos supor que esteja aqui, aqui, aqui. Quero rocar grande. É 0, traço 0, traço 0, tá bom? Essa é a anotação do roque grande. O que mais? Quando eu vou tomar uma peça, por exemplo, vamos supor que esteja aqui, né? Então, esse peão preto que está em C5 quer tomar o peão que está em D4. Como que eu anoto? Então, eu anoto C, D4, CX, D4. Então, o peão que estava na casa C foi para D4 e o X simboliza que ele comeu. Então, CX, D4. Tá? Aí, vamos supor, esse daqui quer comer esse, então, E, D4, que seria o peão de E em D4. Tá certo? Vamos supor que, ó, eu quero fazer uma anotação desses dois cavalos que vão para essa casa D7, por exemplo. Se eu anotar cavalo em D7, quando eu for reproduzir, eu não vou saber qual dos dois cavalos é, a não ser que eu lembre. Mas qualquer outra pessoa não vai saber. Então, como que eu faço? Quando eu tenho duas peças que querem ir para o mesmo lugar, eu anoto da onde veio e para onde foi. Por exemplo, cavalo, eu coloco C, cavalo, né, que estava em B, então CB, D7. Aí eu sei que o cavalo que estava em C foi para D7. Isso acontece muito com as torres, né? Por exemplo, eu estou nessa posição, quero jogar a torre aqui, tá? Então seria a torre C8. Só que, poxa, as duas torres podem ir para C8, então como que eu faço? Eu anoto de onde ela veio e para onde ela vai. Por exemplo, torre de A, C8, ou torre de F, C8, tá bom? Gente, a anotação é super simples, treinem um pouquinho. E outro motivo importante para a gente conhecer a anotação é que quando vocês forem pegar livro de abertura, defesa e de partida, vocês vão ver que a gente analisa através do que? Através das anotações, tá? Então, se a gente sabe, a gente pode acompanhar uma partida que já aconteceu, uma análise feita, tá bom? Então, acho que o importante para a gente começar a entender como funciona a anotação são isso. Então, a gente já sabe como é que a gente anota os movimentos das peças, quando toma, quando duas peças podem ir para o mesmo lugar. E outra coisa importante é o cheque. Quando a gente dá um cheque, a gente tem que anotar na planilha um sinalzinho de mais. Então, por exemplo, vamos supor que está aqui, o bispo está aqui, joguei aqui, né? Vamos supor que esteja assim. Aí joguei lá meu bispo aqui. Então, bispo F4 mais. Esse mais quer dizer que deu cheque, tá bom? Depois que eu tiro o rei, eu defendo, eu não preciso marcar nada. Mas, vamos supor, rei B1, tá? Mas quando eu ameaço um cheque, eu sempre anoto um mais do lado. E quando for cheque mate, mais, tá? Acho que isso é o mais importante. Tentem acompanhar algumas partidas, entrem em alguns sites, peguem alguns livros e tentem acompanhar para ver se vocês entendem, estão começando a entender e começarem a se familiarizar com essas anotações de xadrez, tá? Não é fácil, é super simples. Para vocês entenderem, antigamente, essa anotação era antiga, ela era feita em ala do rei e ala da dama. Então, por exemplo, a partida começa assim, então essa seria a ala da dama e essa seria a ala do rei. Então, por exemplo, cavalo do rei foi para F3, cavalo da dama, então eram feitos pelas alas. Bem mais complicado, né? Hoje em dia está super simples, não tem erro, tentem fazer. Se vocês tiverem dificuldade, vocês podem mandar as questões para mim, mas é super tranquilo, tá bom? Até mais!